assistindo diante de Deus. É isso o plano que a gente deve captar. Essa é a vontade de Deus. Que nós fiquemos diante de Deus em nossos dias, na nossa presente geração. O mundo, ele não sabe para onde ir. Ele está como ovelha perdida. Ele está seguindo as propostas dos homens, as propostas dos seus próprios corações. Estão como ovelhas desgarradas, abandonaram o Criador, viraram as costas para Deus. Então estão perdidos nos seus caminhos. Criaram doutores para si. Estão perdidos em miríades de propostas. E nenhuma traz a solução. Por isso que o mundo está conturbado. E o homem, perdendo a visão de Deus, ele perde a referência de si mesmo. Daí, ele busca destruir a si próprio e ao outro. Porque a vida passa a não ter sentido. Quando você abandona Deus, você perde o sentido da vida. Deus é aquele que dá sentido para a vida. Pois ele te leva além, muito além do que se vê. Tanto aqui nessa vida como numa outra. Você foi criado para ser eterno. Você não é eterno. Você é mortal. Mas você foi programado para ser eterno. Por isso que sua intimidade repousa uma perspectiva, um desejo de eternizar-se. O homem tem esse desejo. É um desejo latente de Deus. E nós podemos alcançar esse grau de eternização. Deus colocou essa proposta dentro do homem. E somente vai ser preenchida quando ele conhecer o plano de Deus. Quando ele conhecer Jesus Cristo. Aí está a água viva que vai saciar os desejos e anelos mais profundos do homem. Jesus Cristo, a solução da humanidade. Pois é Jesus Cristo quem vai trazer ao homem o conhecimento de Deus. Deus é Espírito. Isso faz toda a diferença. O homem material, carnal, não tem entendimento para entender as dimensões do Espírito. Todos eles são como Tomé. Só acreditam no que toca e no que vê. E a visão engana. A visão do homem engana. A visão do homem engana. Você pode olhar um fio de alta tensão. Parece que não tem nada à vista. A visão engana. Mas se você tocar naquele cabo de alta tensão, você é eletrocutado. Você morre. A visão do homem engana.
Mas o homem quer ver. E como o homem não pode ver Deus, ele passa para a contemplação das contradições da matéria. Então a matéria vira a base, o fundamento da visão do homem natural. E ele quer ser guiado pela matéria. E nós temos por experiência tudo que é matéria se decompõe. Tudo que existe um dia não existirá mais. Não importa, toda obra do homem se decompõe, cidade se decompõe. Roma foi um grande império, hoje é ruína. Tudo que é do homem vai para o nada, para a cinza, para o pó. E o homem inteligente vê isso. Que perspectiva tem um homem que sabe que seu destino é o pó? Nenhuma. A morte é um lugar do fim. Esse homem vive numa profunda tristeza, à beira da loucura. Ele não tem paz. Por isso que Jesus disse, eu venho dar a minha paz eu vos dou. É um tipo de paz que o mundo não pode dar. Somente você assistindo diante da presença de Deus, você vai conhecer esse tipo de paz. Mas você tem que assistir diante da presença de Deus. Passar tempo com Deus. Não é passar 15 segundos. Deus não quer passar 15 segundos com você. Deus quer tomar a tua vida, viver dentro de você. Ele quer ter comunhão com você a vida toda. E ele projetou esse esquema de vida. Ele deu o Espírito Santo. Jesus possibilitou que o Espírito Santo se destinasse até nós. O Espírito de Deus. Deus, através do seu Espírito, porque Deus é Espírito. Aí está a nossa solução. Enquanto não vermos esse fundamento espiritual, nós não acharemos luz para a nossa vida e caminharemos em meio a tumultos. O mundo está em tumultos, agitações, alvoroços, safadeza de todo lado, corrupção, governos de propinas. Isso não é só no Brasil, não. Isso está em todo o mundo. Há o império da maldade, o império das trevas. O mundo caiu na safadeza, porque o mundo virou as costas para Deus. O mundo abandonou Deus. Mas Deus deseja que o homem assista diante da presença dele. Você, para ser feliz, quer ser feliz? Há um caminho da felicidade. Assista diante da presença de Deus. Ouça a pauta de Deus. Onde você vai encontrar a pauta de Deus? Para assistir na sua presença. Nas Escrituras Sagradas. Ali existem os Evangelhos, que são as palavras de Jesus Cristo, para nós, os gentios. O Velho Testamento fica para os judeus. Mas para nós, os gentios, há os evangelhos. Deus quer nos alcançar, Ele quer trazer para o nosso coração aquela mesma paz que havia em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo diz, a minha paz eu te dou. É de graça. Apenas você tem que ter conhecimento.
Vejo em meus dias muitas pessoas querendo se apegar ao tradicionalismo, ao igrejismo. Para encontrar esse caminho da paz, quando Deus já deixou o Espírito Santo, Deus quer habitar dentro de nós. Mas é necessário ter conhecimento. E esse conhecimento vai exigir tempo. É o que nós não temos hoje. Hoje a nossa mente é a mentalidade micro-ondas. Me produz a Deus em 5 segundos. 5 segundos para Deus. Em outra palavra, não tenho tempo para Deus. Daí a causa de tanta maldade no mundo que assombra. O homem não está mais respeitando o homem. Os fazedores da lei não querem mais governar para o povo. Querem fazer lei para o seu partido, para os deles, para se enriquecerem à custa dos impostos do povo. E o povo que fique na pobreza, sem segurança, sem hospitais, sem educação, pois assim eles governarão melhor, porque não saberão como criticar, como se levantar contra os poderosos, os que vivem à custa do dinheiro do povo. Corrupção, corruptos. É o mundo que estamos vivendo. Pois abandonamos a Deus, enquanto Deus quer que nós assistamos diante da presença dele. Passamos tempo com ele. Aí ele vai dar paz dele para dentro do nosso coração. E vamos ter vida de paz, porque vamos soltar paz para o mundo. Vamos jorrar águas vivas para o mundo. Mundo, tem um lugar de paz, de descanso aqui e agora. O reino de Deus é chegado. Foi as palavras de Jesus Cristo. Já faz 2000 anos que Jesus disse, o reino de Deus é chegado. Mas o que é que acontece? Viraram as costas para Deus e implantaram igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo e produziram o religioso. A tal ponto que Romanos 8,19 diz, a natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus. É isso que o mundo hoje está esperando, o aparecimento dos filhos de Deus. Porque o mundo está cansado de ver os religiosos produzidos por religião. Religião produz religioso. Igrejeiro, denominacionalista, tradicionalista. Não produz os filhos de Deus. Pois os filhos de Deus são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus. É isso que diz as Escrituras. Eles não são dirigidos por dogmas, doutrinas de homens e de teólogos. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Romanos 8,19 diz que o mundo, a natureza, o aqui e agora, está esperando com grande expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. Agora, no terceiro milênio, nós estamos tendo esse despertar, um novo olhar. Terras novas à vista, o aparecimento dos filhos de Deus, aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, os que assistem na presença de Deus. Isso é o dia todo. Você trabalha, mas você está na presença de Deus. Você anda, mas você anda na presença de Deus. Deus em nosso meio, Deus dentro de nós. Aí é onde flui a paz. Nós passamos paz a este mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são os passadores da paz. Os rios de água viva. Pois vocês são dirigidos pelo Espírito de Deus. Vocês assistem o dia todo na pauta de Deus. Vocês vivem na direção do Espírito de Deus. A fonte da água viva, a fonte da paz. E esse mundo precisa saber disso, e nós temos essa oportunidade
de mostrar que estamos num outro tempo espiritual, num outro momento profético, o momento dos filhos de Deus. Adeus aos religiosos, aos igrejeiros, aos denominacionalistas, pois Deus disse: não habitarei mais em obra feita por mãos de homens, não habitarei mais em quatro paredes. Agora ele habita em você, habita em mim, quando nós assistimos o tempo todo diante de Deus. Isto é, quando vivemos na pauta de Deus, quando vivemos na palavra de Deus. Essa é a tua vocação, é o teu chamado. Viver na pauta de Deus, viver assistindo na presença de Deus. Um novo tempo, os filhos de Deus. Esse é o terceiro milênio, época do aparecimento dos filhos de Deus, aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, não mais por igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo, pois você tem o Espírito de Deus que guia você em toda a verdade. O Espírito de Deus é aquele que guia você em toda a verdade, e você não precisa mais de ensinamento de homens. Captou a ideia? Você aprendeu a assistir diante de Deus. Você é sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Pega a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 é o último livro da Bíblia. E veja o retrato. Como Deus te vê como sacerdote. Você é sacerdote. O igrejeiro denominacionalista, o tradicionalista, o religioso, diz que você é leigo. Mas Deus não te vê como leigo. Deus te vê como sacerdote, como filho de Deus. Por isso que Jesus no Pai Nosso falou: Pai nosso que está no céu. Ele é teu Pai, é meu Pai, é nosso Pai. Por isso que nós vemos a porta aberta. Podemos assistir na presença de Deus, viver na presença de Deus. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo. Está dentro de você, dentro de mim. E o mundo tem que saber isso. Nós podemos viver e nos mover em Deus aqui na terra 24 horas. Isto é servir a Deus realmente, 24 horas. Não é servir a Deus com a mentalidade de micro-ondas. Deus me abençoa hoje, amém. Eu vou dormir, Senhor, me dá uma boa noite, amém. Mentalidade de micro-ondas. Deus não quer isso? Deus quer comunhão com você, quer andar com você. Quer passear com você, quer trabalhar com você. Ele quer estar com você dia e noite. Ele quer ser o seu ribeirão de paz, de saúde, de prosperidade, de bênção. Ele quer te abençoar. E o mundo vai ver a bênção sobre você e vai perguntar: que Deus esse homem serve, que o abençoa tanto? É isso que Deus quer. O Deus da tua bênção. Que você viva e assista na sua presença, na sua pauta, na sua palavra, durante todos os dias da sua vida. Servirei ao Senhor, diz o salmista, durante todos os dias da minha vida. Ele vive dentro de você hoje, através do seu Espírito. Valeu, né? Vamos assistir diante de Deus? É isso que Deus quer. Deus quer comunhão conosco e nos abençoar, nos prosperar, para que sejamos luzes nesse mundo e fonte de bênção para outros. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, em que Deus quer que assistamos diante da presença dEle, que vivamos na pauta dEle, que vivamos na palavra dEle. Obrigado por esta palavra, e assim Ele vai abençoar a todos. A minha paz eu te dou, disse Jesus Cristo, não como o mundo a dá, mas para receber a bênção. Temos que ficar na pauta de Deus até que recebamos o poder do alto. Amém. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que Ele nos deu como sacerdote, eu digo: você, espírito de enfermidade, espírito de morte, você sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai da nossa pele, da cabeça à planta dos nossos pés. Sai dos nossos órgãos internos, espírito de morte e de enfermidade. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Sai também da nossa mente, espírito de raiva, rancor, inveja, ira, depressão, angústia e dor, sai de nossa mente agora. Sai de nossas vidas e de nossos países, espírito de dívida.
de pobreza, de miséria e de desgraça, no poderoso nome de Jesus Cristo. Um recadinho: conhecereis a verdade, que está na Escritura Sagrada, revelada pelo Espírito Santo, e você irá andar na liberdade dos filhos de Deus. Não será mais cativo de tradições, nem de igrejismo, nem de dogmas. Não será amarrado por dogmas e doutrinas de homens, mas andará na liberdade, no fluxo dos filhos de Deus, dirigidos pelos filhos de Deus. Amém.